Olá, pessoal! Hoje eu convido você a pensar comigo sobre um tema elementar que interessa a mim e a você. Como lidar com os erros? Como corrigir rota no momento em que, no transcurso de uma ação, de uma atividade, você identifica que errou e ainda pode fazer uma correção para acertar e reduzir danos. E depois, em outra situação, com o erro consumado, o que fazer para recomeçar novamente? Você não vai ficar parado e ficar chorando sobre o leite derramado. Você vai ter que agir nessa situação também. O que fazer? E mais importante ainda, como se antecipar aos erros? O que fazer? Existe alguma saída? O correto, a ação determinante e mais assertiva no sentido da eficiência é evitar que o erro aconteça. O que fazer? Há essa possibilidade? Este é o tema de hoje que eu convido você a pensar comigo e desde já agradeço sua atenção. Antes de tudo, me permita me identificar. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro aqui, livro de ficção, O Ódio Solto no Pasto, Prêmio Sorocaba de Literatura 2023. Convido você a ler esse livro também. Ele está aí nas plataformas e em pontos de venda físico também. Bom, vamos lá. Errar é humano, diz o senso comum. Nelson Rodrigues poderia dizer, isto é o óbvio ululante. Será? Ou não, eu diria, porque as máquinas também erram, embora elas sejam programadas por humanos. A gente faz curso para tudo. Desde o nascimento, a gente vai para a escola aprender a escrever, vai para um curso profissionalizante para determinar uma carreira, vai para um curso de qualificação ou de requalificação, de aperfeiçoamento. Mas não existe curso de aprender a driblar os erros. Lidar com os erros, a gente vai aprendendo aos tropeções, como aprender a viver. Assim como não existe curso de aprender a viver, não existe curso de saber como lidar com os erros. A gente vai aprendendo errando, caindo, se levantando e seguindo em frente. Mas é preciso saber como lidar com os erros para que os danos sejam reduzidos. Me recordo agora que esse tema inspira obras literárias, inspirou a canção Meu Erro, uma canção famosa, cantada pelo Paralamas do Sucesso, lembra? E também recordo agora que este mês é mês de exames do Enem, em que os jovens são obrigados, é uma cobrança que eles fazem a si mesmos, e isso é natural, de tomar decisões que sejam assertivas, ou seja, decidir a carreira a seguir, que vai definir a vida de cada um. E é um momento difícil, em que o grande desafio é tomar decisões, fazer escolhas que sejam corretas, acertadas, no momento em que não tem a maturidade suficiente nem de conhecimento próprio, quanto mais de conhecimento exterior para tomar a decisão correta. Eu vi, ao longo da minha vida, muitos jovens ingressarem numa carreira e perceberem depois que
não era o que queriam e procuraram interromper o que estavam fazendo, reiniciar outro curso. É louvável, mas também, nesse caso, já houve uma perda de tempo, já houve perda também de dinheiro. Existem muitos cursos que são pagos, né? E então o correto é tomar decisões que sejam acertadas, e aí você está ganhando tempo, dinheiro e envolvimento, empenho emocional também, né? Assim, na juventude como na vida inteira, esses riscos de errar e as cobranças de acertar estão sempre presentes em todas as fases das nossas vidas. E é aí que eu quero chegar. A primeira possibilidade é de você entrar numa atividade, numa ação, e de repente perceber, não era isso que eu queria, não era dessa forma que eu gostaria de fazer, e você perceber que cometeu erros. Uma das formas de perceber isso, de percepção, é o resultado. Mesmo que você projete um prazo para a obtenção de um resultado X, você já estará, a partir de um determinado tempo, uma parte desse tempo que você projetou, você já está percebendo resultados parciais. E esses resultados parciais vão dizer, projetados ao longo do prazo que você estabeleceu, vão dizer se você está no caminho certo ou não. E de repente você pode perceber que no resultado parcial está tudo errado. O que fazer? Corrigir rota? Abandonar tudo e reiniciar outro ponto de atividade? Em outra área, inclusive? Aí você tem essas duas possibilidades. Reiniciar, corrigir rota dentro da atividade que você está executando, ou interrompê-la e partir para outra atividade, inclusive em outra área. Se faz muito disso. Claro que, um parêntese, eu estou falando de atividades como um negócio, mudança de emprego, mudança de cidade, um curso novo que você vai fazer, um convite para determinado tipo de realização técnica. Não estou abordando as questões de afetos, por exemplo, muito mais complexas e complicadas e que abrangem questões psicológicas e de outra natureza em torno da psicologia. Estou falando das questões decisivas, práticas, concretas que a gente tem na vida. Então, esta primeira, corrigir rotas enquanto você está executando a atividade e detecta o erro. Aí existe uma outra possibilidade. O erro está consumado. O prejuízo está absorvido. Você está a ponto de chorar, de lamentar, de se culpando, se cobrando. Por que eu não vi isso antes? Por que eu não fiz isso que poderia evitar que eu chegasse a esse resultado de prejuízo? O que fazer? Você vai chorar um pouco a esse tempo também, você vai lamentar, mas vai ter que se erguer, você está caído, vai ter que se erguer, levantar a cabeça e seguir em frente. E para isso você vai ter criatividade, tem que ter criatividade, imaginação e sair em busca das possibilidades que viabilizem sua nova atividade. Eu ia falar o seu novo empreendimento, mas pode não ser o novo empreendimento. Você pode, num exemplo, ter perdido o emprego. Aí você tem que sair em busca de outro emprego. É difícil? Não existe nada fácil na vida. A vida é difícil, é dura, não é um passeio e requer muito da gente.
Requer, inclusive, nessa hora, aquela receita daquela palavra mágica chamada empreendedorismo, mágica e cheia de ilusões. É preciso ficar esperto com essa palavra, porque a realidade é mais dura do que as tutorias do empreendedorismo. Então, você vai precisar de muito mais do que foco, planejamento, determinação, empenho. Você vai precisar muito mais do que isso para conseguir ir em frente. Porque você agora vai precisar, já que você veio de um erro consumado e digeriu isso, e isso causou dor, sofrimento, angústia, isso te trouxe prejuízo, você vai agora procurar aquilo que eu falei, encontrar aquilo que eu falei no início. A possibilidade de se antecipar a novos erros ou ao erro nesta nova empreitada que você vai decidir. Pode ser uma viagem a algum lugar, de repente você está mudando de cidade para iniciar uma outra atividade, está mudando de país, ou você está mudando de profissão, de área de negócio. Você faz o planejamento, você faz a avaliação e o roteiro a ser seguido para você chegar ao seu objetivo, mas é preciso muito mais que isso. E é aí que a vida me ensinou um segredo que eu quero compartilhar com você. Você precisa também ter o conhecimento do que vai fazer, mas não basta também ter o conhecimento. Você está envolvido emocionalmente no que vai fazer, na empreitada que vai decidir, na escolha, que é a sua nova possibilidade de ser feliz, vamos dizer assim, numa profissão, numa realização, em algo prático e concreto. Você está emocionalmente envolvido e, em consequência, você está apaixonado por aquilo. Então, você, na hora de avaliar os prós e os contras, ou seja, os pontos favoráveis e os pontos contrários, você pode não perceber detalhes que são contrários. Uma, por não querer enxergar, e outra, porque você está, como eu disse, emocionalmente envolvido, apaixonado, você pode não estar dando valor àquele detalhe e ele pode ser fundamental para o seu sucesso ou para o seu fracasso. E como perceber esses detalhes? Eu tenho uma sugestão que você pode desdobrar em duas também, ou em três. Você tem que ouvir aquela pessoa em quem você mais confia, que certamente tem mais experiência de vida que você, uma pessoa que você gosta também. Essa pessoa também tem que gostar de você, confiar em você, querer o seu bem. Ela pode ser seu pai, a sua mãe, um irmão, uma irmã, a mulher, o marido, no caso do casal, o melhor amigo, a melhor amiga, e chegar para essa pessoa e colocar: olha, eu tenho esse projeto de vida, esse projeto profissional, esse projeto de negócio, ele é assim, assim, assim. Detalhe. E em seguida pergunta: o que você acha disso? Essa pessoa, necessariamente, ela não precisa ser um especialista nisso que você está fazendo. Eu disse, ela habitualmente vai ter mais experiência de vida que você, porque às vezes, muitas vezes, o segredo em perceber um detalhe não está só no conhecimento técnico da atividade, está também na experiência de vida,
essa pessoa pode perceber coisas, detalhes, ela te conhece. Ela pode perceber coisas, detalhes em você que você não está vendo, não está percebendo, mas ela sabe que não combinam, não vão ter liga com o que você está fazendo ou quer fazer em determinado ponto, em determinado detalhe. E essa pessoa, sabendo o conjunto do seu projeto, ela vai avaliar e com certeza ela vai dizer: faz isso, acredite, porque vai dar certo, ou, e é este o caso principal, faça isso, mas perceba que há uma possibilidade de risco neste detalhe aqui. Você pode não dar conta dessa necessidade vital para o sucesso da sua atividade, da sua ação. E você, nessa hora, vai ter que levar em conta essa recomendação, eu diria, esse conselho, esse despertar que a outra pessoa faz em relação ao seu sonho. Eu tenho feito isso ao longo da minha vida. Eu cometi um erro aos 20 e poucos anos, eu tinha exatamente 26 anos. Eu acabava de ser demitido de um emprego, eu era bancário na cidade de Osasco, São Paulo, Grande São Paulo, e eu quis ser demitido porque eu tinha um sonho, eu queria ir para os Estados Unidos, eu não tinha nada a perder, pobre, sem perspectivas, e queria, inspirado, incentivado por muitos brasileiros que iam e contavam histórias de êxito, eu também estava empenhado nesse projeto, nesse sonho. Fui demitido e cometi o erro de não planejar com conhecimento de todas as necessidades que eu tinha para que eu pudesse realizar esse plano com possibilidades de acerto. Após ser demitido, aí é que eu fui procurar informações sobre como tirar passaporte, tirar visto. Há que considerar, era o ano de 1986, virado de 86 para 87. Tomar uma água. Aí eu fui no consulado norte-americano, na rua Padre João Manuel, e a pessoa que me atendeu, ela me olhou, eu achei, depois eu fiz essa leitura, ela até ficou com dó de mim. Ela falou: você tem 26 anos, eu tinha 26 anos na época, você é solteiro, está desempregado, você não consegue visto nem para turista. Nessa hora me bateu a preocupação, não quero dizer o desespero. O Brasil vivia um momento muito difícil, encontrar outro emprego equivalente ao que eu tinha no banco, que eu tinha saído, era muito difícil. E agora, o que eu vou fazer? Preciso me recolocar no mercado de trabalho. Mas, ainda, a minha intenção era ir para outro país. Eu sei que eu entrei em contato com 10 embaixadas, recordo, Portugal, Itália, França, Inglaterra, Iraque, o Iraque também, Alemanha e outros países. Lembro que eram 10, eu fiz a lista até. E todos disseram não. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso ficar no Brasil fazendo o que eu mais gosto, que tem a ver com... Eu já escrevia muito, era um leitor voraz desde a infância, e a literatura era o meu sonho. Eu
queria ser escritor, mas escritor não ganha dinheiro para sobreviver, não consegue pagar contas. Então eu precisava de uma atividade que me pudesse fazer com que eu pagasse as contas, garantisse a minha sobrevivência e, simultaneamente, tivesse alguma identidade com a escrita e a leitura. Coloquei um romance que eu tinha debaixo do braço e o nome dele era Vida Noturna. Fui para uma cidade chamada Sorocaba. Cheguei na rodoviária, perguntei qual era o maior jornal da cidade, Jornal Cruzeiro do Sul. Fui lá, pedi emprego de repórter. Não havia, e vagas que houvesse seriam preenchidas por promoção para funcionários que já eram empregados do jornal. Então eu fui para o outro jornal, que era o Diário de Sorocaba, fui atendido pelo editor na época, o professor Walter De Luca, e ele me ofereceu a oportunidade, me apresentou um teste. Eu fiz uma reportagem que descrevia pessoas, por falta de tempo, optando por comer em estabelecimentos, em restaurantes no centro da cidade. Eu fiz essa reportagem, fui aprovado e ingressei na atividade de repórter. Na época eu não tinha faculdade, por isso eu não pude trabalhar em São Paulo. Você teria que ter faculdade, o registro de repórter, de jornalista do Ministério do Trabalho, chamado MTB. E na época em Sorocaba, onde não havia faculdade, você poderia trabalhar de forma provisionada. Era um registro provisório que o Ministério do Trabalho te dava, te autorizando a trabalhar na cidade. Aí, futuramente, eu fiz a faculdade, me habilitei legalmente, fui trabalhar em São Paulo também, trabalhei no Estadão, e depois fui para o Cruzeiro, passado o Diário de Sorocaba, fui trabalhar numa rádio metropolitana, depois Jornal Cruzeiro do Sul, Estadão em São Paulo, voltei para o Cruzeiro do Sul, abri uma assessoria de imprensa, comecei também, paralelamente ao trabalho de repórter, comecei a escrever livros biográficos e eu faço isso ainda hoje. Hoje eu trabalho também com assessoria de imprensa, aliás, há muitos anos também, e é uma vida de muito trabalho, muito intensa, e isso significa que aquele erro que eu tive na década de 80, por questões de visão, identificar a minha habilidade com o que eu poderia extrair do mercado, eu consegui encontrar um outro rumo na minha vida e seguir em frente de cabeça erguida, caminhando sempre para frente. E hoje tenho meus projetos literários, como O Ódio Solto no Pasto. O ano que vem virá um novo romance. Tenho outros 2 livros publicados, Companheiros e Linha de Frente, que são livros biográficos. Escrevi um outro livro biográfico também, ainda não editado. E escrevi um livro que conta a história do Centro Experimental Aramar. Este livro foi o meu TCC da Universidade de Sorocaba. E este é o resumo dos novos rumos que a minha vida percorreu a partir daquele erro que eu cometi de realizar um projeto sem o conhecimento total do que eu precisava para que ele desse certo. Claro que eu falo de uma época em que as informações não eram tão à mão como hoje, os acessos não eram fáceis como hoje. A partir daquele erro, e depois, em todas as decisões que eu tomei, eu passei a usar uma prática. Eu encontrei 3 amigos, muito amigos irmãos, que passaram a ser meus conselheiros na hora em que eu tinha que tomar uma atitude muito decisiva.
para abrir mais possibilidade de acerto do que de erros. Foi assim quando eu saí de um emprego em Sorocaba para ir trabalhar num grande jornal em São Paulo. Foi assim quando eu saí de um grande jornal em São Paulo para voltar para Sorocaba. Foi assim quando eu abri uma assessoria jurídica na área de assessoria de imprensa para também atender a trabalhos de assessoria de imprensa. Foi assim até na apresentação de orçamentos de trabalhos biográficos. E, claro que eu cometi erros, mas não na balança. Eu cometi mais acertos, ou seja, eu consegui obter mais acertos do que erros cometidos. E esta prática de me antecipar aos erros, tendo como conselheiros 3 pessoas que me pudessem apontar detalhes que eu poderia não estar enxergando na hora emocional de arquitetar um plano de ação, isso me valeu e me vale até hoje. Aliás, um desses amigos, lamentavelmente, faleceu há 3 anos. Ainda tenho 2 amigos que me podem dar conselhos na hora em que eu recorrer a eles, para que eles me dêem esses conselhos. Então, é esse o diferencial que eu mostro a vocês, porque quando se aborda esse tema, fala-se muito das 2 primeiras partes, de correção de rotas e de como fazer para, após o erro consumado, você seguir em frente. Mas o principal de tudo é se antecipar aos erros. Assim você está se antecipando às dores, às angústias e aos prejuízos advindos dos erros. Tentar correr riscos é preciso, mas errar, sempre que a gente puder evitar, é necessário. E acertar é sempre o nosso sonho. Você que me acompanhou até aqui, eu agradeço, meu muito obrigado. E se você puder se inscrever nesse canal, Pense Comigo, eu peço que você, por favor, faça isso. Compartilhe, dê o seu joinha, comente. Se você teve alguma experiência de erro assim também, da qual você extraiu lições que puderam te ajudar futuramente, posteriormente. E ficamos por aqui e até a próxima, quando eu vou convidar você a pensar comigo sobre um novo tema. Tchau!